aqui num espaço onde já aplicamos um teto falso, que eu vou mostrar aqui em 3D no Arcline XP, que já expliquei como é que fizemos este teto falso utilizando uma sanca com luz indireta, e agora o que se pretende é acrescentar toda a iluminação em volta deste espaço, portanto, para complementar a iluminação direta, portanto, utilizada neste teto falso. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar por especificar aqui para este teto falso em concreto quais são os elementos que eu quero adicionar, como é que os quero adicionar e como é que eles vão surgir. Portanto, eu vou começar por selecionar o meu teto falso, aqui está, selecionando a diagonal. Vou aqui ao menu de configuração, portanto clico neste lápis que aparece imediatamente após eu clicar e aparece-nos uma caixa de diálogo que já era a nossa conhecida quando criamos o nicho no teto falso. Simplesmente aqui o que é que vamos fazer? Vamos editar outros parâmetros que até agora nos passaram um bocadinho ao lado. Desde logo aparece-nos aqui uma pré-visualização daquilo que é o meu teto falso e aparece-me na barra inferior uma série de separadores que são todos completamente diferentes, portanto eu ando por aqui fora. Em cada um deles eu vou ter portanto, definições completamente distintas, que eventualmente também podem estar separadas por outros separadores, passa a expressão, sendo que esses separadores estão agora dispostos na vertical. Portanto, eu daqui salto para outros valores para alterar outras características do teto falso no Arcline XP. Vamos começar pela placa de teto falso principal, portanto, que é esta que anda aqui à volta, portanto, que é a parte mais baixa neste caso. Em primeiro lugar, nós temos que definir qual é a espessura que queremos dar a esta placa. Portanto, eu, por uma questão de prática, mantive os 0.02, portanto 2 cm, mas eu posso alterá-lo, poder pôr 0.16 ou outra medida ao meu gosto. E depois vou definir aqui quais são os materiais que eu quero aplicar no meu teto falso, portanto, a nível de acabamento. E eles podem ser vários. Temos, em primeiro lugar, qual é o material inferior, ou seja, aquilo que nós vamos ver no teto, quando olhamos de baixo. O material que anda pela bordadura, que normalmente ele aplica por defeito o mesmo material aplicado em baixo, e o material que anda por cima do teto falso, que normalmente ele aplica o mesmo que está por baixo, mas que se eu ativar esta opção aqui, posso-lhe colocar outro material completamente distinto pela parte de cima. Por exemplo, eu vou-lhe dar este material por defeito, portanto, como se fosse um teto falso hidrófugo. Eventualmente, se os materiais que querem colocar não aparecerem aqui, podemos clicar aqui neste mais, e ele abre uma caixa de diálogo que me vai à biblioteca de materiais e eu posso adicionar outros materiais aqui para poderem ser aplicados à face superior do meu teto falso. Igualmente, se eu quiser fazer alterações a este material, basta-me selecioná-lo e vir aqui a este lápis que diz Edit Material, e então tenho aqui a nossa já conhecida caixa de edição, portanto, das características do material. Portanto, esta parte aqui tem a ver com o material da placa principal do meu teto falso. Vamos agora passar ao menu seguinte, que vai ter influência em todos os outros que lhe vão seguir, ou pelo menos 3 deles. Portanto, vamos aqui ao menu de configuração de elementos que queremos colocar no nosso teto falso. E nestes elementos nós temos 3 tipos. Um deles são as luzes individuais, ou seja, candeeiros, os projetores e, portanto, a sanca. No caso das luzes individuais, portanto nos candeeiros, eu tenho aqui um modelo que posso escolher. Se eu não estiver satisfeito com este modelo, posso clicar neste mais e vou à biblioteca buscar outros elementos. Eventualmente, se eu não gostar destes que aqui estão, vou aqui ao menu Lightning, vou por exemplo aqui a Pendant e escolher, sei lá, por exemplo, este elemento que aqui está, fazer OK e ele adiciona-me esta lista. Eventualmente, se quiserem, podem ir buscar candeeiros a bibliotecas como a Beam Objects ou a 3D Warehouse do SketchUp. Portanto, já temos tutoriais a explicar como é que se importa,
estrutura e eles depois vão aparecer aqui nestes menus ou 3D Import ou 3D Warehouse. E depois podemos adicionar esses pontos, esses elementos de iluminação, portanto, esses candeeiros, à nossa biblioteca e eles aparecerão também aqui e serão também umas das hipóteses. Portanto, este é o elemento que, portanto, é o tipo de candeeiro que eu quero utilizar nesta minha cozinha. Vamos agora ao menu seguinte, que é o menu Lighting, onde eu tenho aqui uma configuração que diz Series of Spotlight 600mm. O que é isto? Estamos aqui a definir uma regra para que sejam colocados pontos de luz de 60 e 60 cm ou 600 e 600 mm, como preferirem, neste teto. Aquilo que nós podemos fazer é alterar essa regra em nosso favor, colocando uma regra mais ao nosso gosto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar esta opção. Eu podia vir aqui e tinha outras opções, portanto, colocar pontos de luz individualmente, etc. Mas vou editar esta, vou fazer Modify Profile Object e ele vai-me apresentar aqui outra caixa de diálogo que também tem uma série de componentes ou série de separadores que eu posso editar. Primeira coisa é a elevação dos pontos de luz. Isto depois pode ser alterado a posterior, se eu assim desejar. Portanto, a localização dos pontos de luz. A sua representação a duas dimensões, portanto, ele pode ser representado deste modo, que é a vista de cima destes projetores com um perfil que é a linha que define o seu alinhamento. Posso apenas e só indicar a vista superior e ele aparece deste modo sem a linha. Posso colocar uma simbologia de pontos de luz, posso importar simbologias de onde eu quiser, portanto posso criar simbologias personalizadas e adicioná-las aqui. Posso colocar um símbolo com um perfil, portanto no meu caso eu vou pôr o Top View with Profile, portanto vou manter exatamente como estava anteriormente. O resto tem a ver com o layer, a espessura de linha e como é que ele vai aparecer desenhado no nosso projeto. Portanto, podemos modificar, por exemplo, também a cor, se assim desejarmos. Bem, vamos para o próximo passo, que é escolher o tipo de projetor que vamos utilizar. Selecionamos Lamp Selection e aparecem-nos aqui estes projetores e eu vou, por exemplo, mudar para este projetor que aqui está. Posso eventualmente ir buscar mais à biblioteca, mais uma vez se eu tiver da 3D Warehouse ou da biblioteca BIM Objects, eles vão-me aparecer aqui, portanto eles depois selecionavam-os aqui. Portanto eu vou optar por este, podia ser também por exemplo este, mas vai ser este que eu vou escolher. Depois passamos para o passo seguinte, que é o passo Profile, que neste caso não me vai fazer influência, portanto eu não vou fazer aqui absolutamente nada, vou apenas passar ao passo seguinte, que este sim é muito importante, que tem a ver com o modo de distribuição das minhas luzes. Primeira coisa, ele vai-me distribuir as luzes de acordo com alinhamentos. Portanto, cada alinhamento corresponde, portanto, a uma linha que é desenhada no fundo no nosso teto falso. Ao desenharmos uma linha, nós podemos o quê? Podemos definir que cada uma dessas linhas corresponde, é trabalhada separadamente, ou se ativarmos esta opção Full Path, ela é aplicada como um todo. Isso vai fazer com que a nossa métrica seja completamente, portanto, distinta em cada uma dos lados, mas isso pode jogar a nosso favor, porque não podemos, se eu selecionar a opção Full Path, o que pode acontecer é ter dois candeeiros muito juntos e depois à frente muito espaçados. Portanto, eu prefiro esta opção. Cada alinhamento é tratado caso a caso. Depois temos aqui a localização de Lamps Enable on Nodes. Isto é o quê? Quando nós temos um teto falso muito complicado, que não é aqui o caso que é um retângulo, mas imaginem um teto em L, cada uma das mudanças de direção dos alinhamentos dava origem ali à colocação de um foco. Eu vou manter ativado. Depois temos a outra opção, que é o Lamps Enable on Endpoints, ou seja, em cada alinhamento nós temos um foco em cada uma das extremidades. Se eu desativar, vão reparar que desaparecem estes dois focos. Se eu ativar, eles voltam a aparecer. E depois a última opção é
pura e simplesmente se eu quero que ele tenha luz ou não tenha luz. Portanto, no meu caso eu quero que ele tenha luz, senão não fazia sentido. Depois, como é que eu posso aplicar os meus focos? Eu tenho regras que posso estabelecer. Eu posso dizer que em cada um dos lados tenho 3 focos, excetuando os das extremidades. Se eu puser 2, por exemplo, aparece-me aqui. Ele cria-me 2 focos mais os das extremidades. E a distância, ou então, portanto, e aqui tem que bloquear a parte de baixo, a distância entre eles. Portanto, por defeito este tinha 0.6, portanto neste caso vou pôr 0.8, ou seja, ele criava-me um foco de cada 0.8, sendo essa a distância mínima, ou então estabelecia que era a distância máxima. Sendo que o primeiro e o último podem também ser definidos a partir do primeiro foco. Portanto, eu posso aqui definir a distância. No meu caso, eu vou pôr que quero colocar um número igual de focos, portanto, excetuando o primeiro e o último, e vamos aqui adotar 2 focos. Portanto, vamos ter, em cada alinhamento, seguramente vamos ter 4 focos, portanto, para colocar. No final, eu posso gravar esta regra, se eu quiser utilizá-la mais vezes noutros edifícios ou noutros espaços da mesma casa. Venho aqui a Save, faço Save As e estabeleço um nome a esta regra, que depois vai ficar aqui gravada na minha biblioteca, e eu vou chamar a esta Series of Spot Lamps e vou pôr entre parênteses 2 focos por alinhamento e faço OK e ele fica-me aqui gravado 2 focos por alinhamento. Faço OK, ele pergunta-me se eu quero gravar, e agora se eu vier aqui eu vou adicionar a minha regra 2 focos por alinhamento, faço OK e ela já está aqui selecionada. Finalmente tenho o terceiro separador, que é o Molding, que é onde eu vou definir que tipo de sanca que eu quero aplicar na minha cozinha. Se eu quiser aplicar, evidentemente. Portanto, vou selecionar aqui Molding. Ele está definido por defeito como Simple Border. Eu vou clicar aqui em Modify Profile e ele vai me permitir alterar o perfil que é utilizado para fazer a minha sanca. Ele tem aqui algumas sugestões, mas não é numa destas que eu quero. Portanto, o que eu vou fazer é ir à minha biblioteca e escolher outro perfil para ser utilizado. Portanto, eu tenho aqui já alguns são um bocadinho absurdos. Eu vou selecionar este, por exemplo, fazer OK. O que é que acontece? É que ele não está configurado corretamente para funcionar como sanca de teto. Então o que eu vou fazer é vir aqui ao Modify Profile. Desculpem, não era isto que eu queria. Vou aqui ao Profile Properties, assim é que é. E vou, por exemplo, rodá-lo. Não é neste sentido que eu quero, é mais neste. O ponto de referência vai ser aquele. Posso alterar as dimensões se eu assim o desejar. Vamos pôr aqui 0.10, por exemplo, pô-lo um bocadinho mais pequeno, e faço OK e a minha sanca vai ter este aspecto que aqui está, e eu posso gravá-la, fazer um Save As e chamar-lhe pura e simplesmente sanca, fazer OK e ela agora aparece-me aqui na biblioteca. Faço OK e posso escolhê-la como elemento a utilizar, portanto, elemento disponível a utilizar. Portanto, eu posso utilizar mais do que uma sanca se eu assim o desejar. Agora, vamos aplicar todos estes elementos que nós configuramos. Portanto, temos o Single Lamps, temos aqui o Lightning e temos o Molding. Vamos avançar aqui à frente ao Custom Objects. Aqui no Simple Lamps, clicando neste ícone, ele aparece-me as lâmpadas que estão assinaladas por defeito. Eu posso assinalar esta, fazer Create, e ele adiciona-me automaticamente a lâmpada a este espaço. Se eu agora quiser, posso alterar a localização, por exemplo, colocá-la numa das extremidades ou num dos cantos, utilizando este esquema que aqui que aparece. Evidentemente que eu quero centrado. Mas depois, se eu quiser, posso deslocá-lo em X, deslocá-lo em Y, portanto, e fazer todo o tipo. Por exemplo, se ele estiver demasiado baixo, posso lhe dar um bocadinho de altura e ele ficar um bocadinho mais acima. Claro que vamos ter ali o fio
a atravessar o teto falso, nada que nos traga assim problemas relevantes, e eventualmente, se quisermos, podemos fazer um buraco para colocarmos o nosso elemento de iluminação. Portanto, neste caso não faz qualquer tipo de sentido, porque este não afeta o teto falso sobremaneira, portanto não temos que colocar ali um buraco para a lâmpada poder furar. Aqui no Custom Objects vou passar à frente, vou agora ao separador Lightning, e aqui sim é que nós vamos definir como é que nós queremos colocar os nossos projetores. Portanto, nós temos aqui o teto falso definido, temos uma distância que vai desde a borda do teto falso até aqui, que neste momento está em 0,6. Eu sei que daqui aqui tem 0,8, portanto vou pôr esta medida em 0,4, portanto ele fica igual por todo, mas se eu quiser posso desativar este botão e pôr, por exemplo, 0,6 só de um dos lados, e aqui 0.2, por exemplo, portanto, e deslocar todo num sentido, portanto, mas no meu caso eu quero pôr todo equidistante em toda a volta. Vou agora ao separador seguinte aqui, que é o separador Pattern, e é aqui que eu vou escolher qual é o tipo de elemento que eu quero adicionar. Portanto, vou clicar aqui em Create, onde eu tenho este que existe atualmente, mas eu vou tirar Apply Default e posso aplicar aquilo que eu muito bem entender. Infelizmente não sei porquê, mas ele está a aplicar estes pontos de luz aqui, portanto, de uma forma diferente dos restantes, mas pronto, é isto mesmo que eu pretendia numa primeira fase. Portanto, ele está a aplicar dois pontos de luz, depois tenho que perceber porque é que ele faz de maneira diferente daquele lado. Depois ainda temos a opção Cut, e a opção Cut vai-me permitir o quê? Vai-me permitir fazer o recorte no meu teto falso de forma que ele consiga, portanto, caber lá a minha luz. No meu caso, estamos a falar em Create Holes in False Ceiling, ele por defeito cria-me buracos quadrados. Eu quero circulares, estão demasiado grandes, eu sei mais ou menos a dimensão dele, que é 0,09, e aqui também 0,09 em termos de largura. Vamos aqui aproximar, portanto ele está com uma ligeira folga. O que nos acontece agora aqui é que o meu projetor está demasiado abaixo, portanto vamos aqui pô-lo 1 cm mais acima, se calhar 1 cm,25, e ele agora já encosta no teto falso, portanto já tem exatamente o aspecto que eu pretendia. E finalmente vamos ao separador Molding, onde eu vou definir uma sanca, portanto onde eu vou escolher a sanca que eu quero aplicar ao meu teto. Também tenho a possibilidade de lhe dar uma distância em relação à bordadura do teto. Não é isso que eu pretendo, porque senão ele não fica encostado à parede. Depois o que eu vou fazer aqui é escolher o meu modelo, portanto posso tirar aqui o Apply to Default, seleciono a sanca que eu criei, faço Create para aplicar, vamos ver se está tudo bem. Não está. Então o que é que vamos ter que fazer? Se repararem, a minha sanca está ao contrário, portanto ela devia estar esta parte virada para a parede. E então o que é que eu vou fazer? Vamos outra vez ao menu inicial, vamos ao separador Molding e vamos editar esta sanca. Portanto clicamos aqui, aqui vamos novamente editar, não era bem isto, é aqui nas Properties. Portanto, o que eu vou ter que fazer é um Mirror em X, desculpem, não é em X, é em Y, para ter a sanca ao contrário, assim é que está correto. Faço OK, OK, ele pergunta-me se eu quero gravar, se pergunta se eu quero sair sem gravar, eu vou fazer Save, pergunta se eu quero gravar com o mesmo nome, eu digo que sim, faço OK, e voltando agora ao meu teto, vamos ver se agora já está tudo com o aspecto que eu pretendia. Eu penso que sim. E se este estilo de teto lhes agradar, podemos vir aqui ao Save,
fazer Save As e criar um estilo de teto, que eu vou chamar estilo teto falso 1, que depois podemos, portanto, podemos colocar aqui numa categoria ao nosso gosto, fazer OK, OK, e aqui temos então o nosso teto falso aplicado, com a sanca exatamente com o aspecto que eu pretendia, que era pretendido. E deste modo temos então o nosso espaço. Vamos aqui ampliar a parte 3D. Temos agora aqui então o nosso espaço criado exatamente como nós o pretendíamos.